Fala pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio aqui do podcast da RV4, o RV4 está pago. E hoje a gente está aqui com o nosso head da renda variável, nosso Rodrigo Hilbert aqui da RV4, Matheus Kraft, tudo bem? Tudo bem, cheio de gracinha, já começa me apresentando assim, ó a expectativa que você cria aí nas pessoas, Pô, poxa. vamos lá, né? Matheus Kraft aqui, nosso cara de risco aqui, né? Brincadeira da parte aqui. Matheus, obrigado aí por ter vindo aqui com a gente para compartilhar um pouquinho desse tema que, na verdade, ele é um tanto quanto bem mistificado de fato, né? As pessoas têm bastante aversão ainda sobre esse tema, então vamos bater um papo aí para exatamente a gente poder explicar, né? E para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre isso, né? Mas antes disso, se apresenta aí um pouquinho para as pessoas, quem que é Matheus Kraft aqui pra gente. Boa, legal. Primeiro, queria agradecer o convite, né, de participar desse projeto, um projeto muito legal, muito bacana de levar conhecimento, informação para as pessoas. Eu acho que isso daí é uma veia interessante, né, e ajuda muito na hora da tomada de decisão nessa parte de investimentos, tá? Então, prazer aí em estar falando com vocês sobre esse assunto que é a renda variável, né? Então, você já deu a breve introdução, eu sou head de renda variável aqui do escritório, então eu cuido da caixinha sensível, né, dos clientes, né? Tanto, eu sempre falo para os clientes ali que a renda variável, eu nunca vou saber o que vai acontecer amanhã. A única coisa que eu sei é que não vai estar igual hoje, né? Ela pode estar na parte mais positiva quanto na parte negativa. Então, a renda variável é isso. É você estar exposto em uma classe de ativos que, o próprio nome diz, é renda variável, né? É isso. Então, vamos falar um pouquinho disso daí e trazer mais conhecimento para vocês, tá bom? Legal. Acho que pegando até esse gancho, né? Qual que é a grande diferença entre a renda fixa e a renda variável? Né? Acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade, até mesmo de classificar isso. Qual que é a grande diferença desses dois ativos? Sim, vamos lá. A parte da renda fixa é a parte mais conservadora, tá? Então, ali a gente consegue saber, muitas das vezes, o quanto que você está recebendo, né, na parte conservadora da sua carteira, que é a renda fixa. Então, vou dar um exemplo. Se você contrata hoje, no momento D0, um ativo que te paga 10% de uma rentabilidade pré-fixada, num período de um ano, então você sabe que ao final de um ano, a sua rentabilidade será de 10%. Tá? Na renda variável, você não consegue saber por diversos fatores. Então, você tem a parte macroeconômica, que afeta a renda variável, tem cenário doméstico, né, falando de movimentos Brasil, a gente tem conflitos geopolíticos que às vezes acabam afetando, o preço de commodities, tudo isso, né, acaba impactando. Então, a renda variável, a gente não consegue precisar como a renda fixa, né, nesse caso pré-fixado que eu dei, o quanto que você vai receber. Então, nesse mesmo, né, exemplo de eu colocar, né, num período de um ano em uma ação, por exemplo, passou um ano, né, os seus 360 dias ali corridos, você vai ter, por exemplo, menos 15% de rentabilidade. Então, infelizmente, você aportou um valor e no final você saiu com menos, né? Ou, por exemplo, você comprou e você teve um ganho de 25%, né, em cima do valor que você aportou. Legal. Então, a renda variável é isso. Você trabalha nos dois extremos. Você pode perder dinheiro, né, como você pode ganhar muito mais dinheiro. Mas isso a gente vai explicar um pouco mais aqui no detalhe, o porquê que é isso, o porquê que acontece, se efetivamente você perde dinheiro, se você não perde dinheiro, que tipo de estratégia que você pode utilizar para minimizar isso. Então, acho que é legal a gente né, começar a falar um pouco mais aí. E aí para entrar nesse mercado, então, né? Primeira coisa, acho que a gente fala muito de perfil. Isso precisa ter realmente um perfil para entrar no mercado de renda variável ou não? Isso é mito? Como é que é isso daí? Tá, vamos lá. Vou até dar um passo atrás aqui para a gente falar um pouquinho, né, de qual que é o perfil do brasileiro para a parte de investimentos, né? Hoje, se a gente pega alguns dados, a gente vê que ainda boa parte da população não tem, primeiro, conhecimento para essa parte de investimentos, vem tendo uma mudança muito grande com relação a isso, a gente sente isso, né? A gente aqui que está na ponta falando com os clientes, na parte de assessoria, a gente sabe disso, mas a gente sabe que muitas pessoas ainda estão na poupança, nos grandes bancões, né? Então, assim, se a gente pega um comparativo com os Estados Unidos, que é um mercado muito mais maduro com relação a isso, sim, né? A gente vê que lá, boa parte da população investe em renda variável. Eles estão comprados num ativo bolsa de valores, né, em ativos que são as ações e tudo mais. Aqui no Brasil, a gente não tem ainda muito esse tipo de perfil. Muitos dos brasileiros ainda gostam, né, do famoso CDIzão, né, do 100% do CDI, como eu falei, da parte da poupança. Então, a cabeça do brasileiro ela ainda é muito voltada para a parte de renda fixa. Tá? Mas o que eu gosto de falar sempre, né? A renda variável, né?
ela faz sentido para um percentual da carteira do cliente. E qual que é esse percentual? É isso que a gente vai ajudar o cliente a descobrir. Perfeito. Né? Qual que é o estômago do cliente para aguentar a volatilidade? Ou seja, esse sobe e desce, né, que acontece natural na renda variável. Uhum. Se o cliente é um cliente mais conservador, eu vou colocar um percentual muito menor dentro da carteira dele, mas eu preciso ter renda variável dentro da carteira mais conservadora do cliente. Perfeito. E o porquê disso, tá, Anselmo? Porque Sim. a renda variável no longo prazo, ela se mostra uma rentabilidade muito superior à renda fixa. Sim. Muito superior é quanto? É difícil de novo falar, né, em números, porque a gente está falando de renda variável. Sim. Mas eu vou dar um exemplo. Se a gente pegar, por exemplo, nos últimos 20 anos, eu vou dar dados próximos aqui. Se você pega a parte, se você tivesse atrelado a CDI ou a inflação, a gente teria um rendimento próximo de 600%, né, nos últimos 20 anos. Porque a gente é um país que a gente é exportador de juros, real, então a gente tem, né, a renda fixa sempre rendendo muito. Se a gente pega uma ação, por exemplo, um Itaú, que é uma boa ação, com uma boa gestão, né? Das maiores composições, né, do índice Bovespa, o Itaú está lá dentro, né? Rendeu 1000%. Né? Então, estou dando um exemplo aqui, né? Não é o número fechado, mas para você ter noção como que é diferente, né, a rentabilidade de uma ação frente a uma renda fixa. Sim. Todas as ações performam desse jeito? Existem outros tipos, né? Eu estou falando da ação que eu acho que é o caso mais comum, Claro. né, que todo mundo acaba citando em renda variável. Tem ações que não performam, né? Tem casos que às vezes tem um caso recente, né, de Americanas, né, já até entrando um pouco mais de algumas coisas aqui. No ano passado houve uma fraude no balanço e a ação despencou e caiu ali seus 98%, né, num período relativamente curto. Então assim, a renda variável, existem diversas estratégias. Sim. De novo, o que vai determinar o quanto que vai para a renda variável é o cliente, né? É o conhecimento dele para esse tipo de ativo, é o conhecimento que ele tem, né, do seu estômago, que eu acabei de comentar, mas a gente acredita, né? Eu gosto muito de falar que renda variável cabe para qualquer investidor. Perfeito. Lógico que o cliente que é mais agressivo, mais moderado para agressivo, né, cabe um percentual maior. Então a gente consegue levar um portfólio, né, um risco um pouco mais elevado. Lógico que a gente está sempre olhando nessa contraponta, né? Se a gente precisa estar sempre alocado, né, naquelas proporções que a gente inicialmente desenhou e tudo mais, mas ter renda variável, na minha concepção, sempre é muito importante na carteira do cliente. O que vai determinar é o percentual. Se é um percentual menor, um percentual maior. Legal. Então não é excludente, né? Não é sim ou não, ou ter ou não a renda Não é variável. binário. Não é binário. Perfeito. Não, legal. Acho que esse é o ponto. E aí, acho que entrando um pouquinho aí, então a gente entra numa fase que é uma estratégia, então, de diversificação da carteira. Seria isso que você está querendo dizer. A estratégia de renda variável, ela entra num processo de diversificação da carteira? É isso que você está querendo dizer para mim? Seria mais ou menos isso? Isso. Quando a gente monta uma carteira de investimentos, né, falando em renda variável, eu vou colocar um percentual para diversificar o portfólio do cliente nessa classe. E dentro da renda variável, existem diversas estratégias. Tá. A gente tem ações, que são acho que as mais famosas, né, que todo mundo acaba buscando. A gente tem fundos imobiliários, também é uma classe que acaba entrando na renda variável. E aí a gente tem outros tipos de produtos. E aí entra opções, derivativos, né? Mercado futuro, tem commodities, a gente consegue operar câmbio, a gente consegue operar juros, a gente consegue operar uma infinidade de tipos de ativos, tá? Mas eu acho que o mais comum aqui é a gente falar de ações e fundos imobiliários, que são as duas classes ali que são as mais famosas, né, no mercado aqui, principalmente no Brasil. Legal, show de bola. E como é que as pessoas, né, podem fazer? Acho que é um ponto que sempre acontece, né? Você até citou um pouquinho aí o caso das Americanas, mas como que as pessoas podem fazer para evitar aí, de repente, ela se encontrar numa bolha, de repente, nesses mercados que acabam acontecendo? O que elas podem fazer? A bolha, né, é um caso muito difícil de você conseguir identificar, né? Existem alguns sinais, sim, existem, mas uma bolha, ela não é gerada da noite para o dia, tá? Mas quando você fala assim, esse mercado está numa bolha e pode estourar essa bolha, é muito difícil você conseguir, né, determinar que aquilo realmente é uma bolha e que está prestes a estourar. É muito difícil, tá, Anselmo? Mas existem alguns indícios que você consegue estar olhando ali se aquilo para de pé ou não, tá? No caso que eu acabei de citar de Americanas, houve uma fraude no balanço que até então
nenhuma, né? Nenhum investidor estava esperando aquilo, tá? Uhum. Então, isso é um caso totalmente fora da curva. Isso aconteceu já também em RBR, por exemplo, né? Também é o mesmo caso, uma fraude que também derrubou as ações, né? E é um caso que a gente não consegue prever. Sim. Tem coisas que a gente consegue prever. Vou dar um exemplo. Poxa, tem um ativo X, né? Que você vê, você olha lá no balanço, ele é extremamente endividado. A gente é um país que a gente, né, infelizmente tem as nossas variações de juros e inflação, né? Então, um ativo que está extremamente endividado e o juro sobe do país durante 2, 3, 4, 5 anos, por exemplo, ou a gente permanece num estado de juros um pouco mais alto, às vezes por algum fator mais macroeconômico, o que acontece nesse balanço dessa empresa? Ela está endividada e os juros que ela contratou há 3 anos era 2 e agora está em 10. Um exemplo qualquer. Sim. Isso afeta muito o balanço da empresa. O que vai acontecer com essa empresa? Pode ser que ela não consiga honrar com seus pagamentos. E o que acontece no mercado? O mercado entende como negativo e ele derruba essa ação. Significa, né, que a ação perdeu o valor? Muitas das vezes sim. Ou às vezes por um fator pontual, macroeconômico, prejudicou aquela ação e ela pode ser que não volte mais. Então, esse é um caso que, às vezes, né, alguns investidores conseguem ter esse feeling de conseguir analisar o balanço, de conseguir entender como que está posicionada estrategicamente a empresa, e ela fala, poxa, aqui existe, né, uma possível, né, não cumprimento, por exemplo, né, dessa parte de honrar ali com o crédito tomado no mercado, a alavancagem que ela fez, e a ação ela vai cair. Então, é um jeito simples de você conseguir identificar algumas coisas, tá? E aí, acho que é uma pergunta que todo investidor ou pessoas que investem com a gente acaba fazendo, né? Como é que a gente minimiza as perdas, então, né? Nesse caso. A gente sempre olha ali, né? Os 25%, 30%, às vezes 100% que a gente consegue chegar e tal. Mas como é que a gente minimiza a perda em casos aí, de repente, que a ação cai e tudo mais? Quais são as estratégias que a gente muitas vezes faz aqui para poder minimizar as perdas, em algum caso, por exemplo? Tá, vamos lá. De novo, né? É a velha história dos ovos estar na mesma cesta, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Eu gosto muito de uma ação e eu vou comprar todo o meu dinheiro dentro daquela ação. É saudável fazer isso? Não. Né? A gente precisa diversificar, porque se aquela cesta cair e quebrou, já era aquele ovinho, você perdeu e ficou sem nada, tá? Então, geralmente a gente monta uma carteira diversificada, com vários ativos e também descorrelacionados, tanto setorialmente falando, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Poxa, comprei aqui ações relacionadas à parte do sistema financeiro, ações de bancos, por exemplo. Comprei petróleo e gás, comprei varejo, comprei consumo interno, sei lá, você monta um portfólio diversificado que uma hora sempre uma ação vai estar compensando a outra. Vai ter um momento mais favorável para petróleo e gás, por exemplo, um ciclo mais de commodity. Então você consegue, né, nos ciclos de mercado, você surfar melhor esse tipo de estratégia. Então, primeiro tem uma carteira. Só esse descorrelacionado, acho que só para o pessoal entender aqui e tal. Tipo, é quando... Se de repente uma ação de um mercado cair, a outra ela compensa, né? Acho que explica melhor. É isso, é. Quando a gente monta um portfólio de uma carteira de ações, por exemplo, né? O descorrelacionar é você pegar ativos que eles não se sobrepõem, tá? Então, por exemplo, eu não vou comprar Banco do Brasil e Itaú. Eu posso ter as duas ações dentro da minha carteira, mas eu não posso ter só essas duas ações na minha carteira. Porque essas duas ações estão ligadas a um único setor. Então, quando a gente fala de você fazer, né, essa descorrelação, é você mudar o setor para você ter exatamente isso. Uma hora o setor de bancos vai ter, né, um movimento mais perene do que ações de energia elétrica, por exemplo. Agora eu tenho também a parte de saneamento dentro da minha carteira. Poxa, pode ter um movimento que elétricos e saneamento vão melhores do que a parte de bancos. Então, é essa descorrelação que no mercado ela é muito saudável. O movimento de mercado ele é dinâmico, ele é cíclico. Tá? Então, essa diversificação é uma construção de portfólio bastante seguro para o cliente, descorrelacionando, né, as ações ali e montando um portfólio. Essa é um jeito, tá? Existem outros jeitos. Existem maneiras de você entrar com derivativos, né, que são as famosas opções no mercado. Então, o derivativo nada mais é do que você ter
um ativo objeto onde você entra com um derivativo, você está prevendo alguma situação futura e você pode entrar com um derivativo para proteger de queda. Entendi. Então, você consegue comprar um ativo sem prejuízo até determinado ponto, por exemplo. Então, esse é um outro jeito. Ou, vou dar um outro exemplo, você consegue comprar você tem lá a sua carteira de ações diversificado, por exemplo, em 10 ações, e você entende que o mercado está numa tendência de baixa. Ela não está, né, num cenário propício que você comprou e ela vai subir. O que você faz para minimizar? Você pode, por exemplo, vender o índice Bovespa. É um jeito de você redear a sua posição, ou seja, de você proteger, de você blindar a sua posição. Sim. Então, você está num movimento direcional, num percentual da carteira maior, e num percentual menor, você está na outra contraponta fazendo um hedge que a gente chama, que é essa proteção. Então, você entra vendido. Você consegue operar no mercado de ações, tanto na parte positiva, ou seja, eu compro uma ação porque eu imagino que ela vai valorizar no curto, médio, longo prazo. Então, você comprou a 10 e acha que ela vai chegar a R$20, então você tem uma perspectiva de subida. O inverso também acontece. Então, eu acho que uma ação ela está cara, por exemplo, ou eu tenho um movimento mais negativo por algum exemplo específico de mercado lá fora está muito ruim, pode afetar aqui, ou a gente tem um problema fiscal, ou qualquer que seja, né, o ponto que a gente vê que é um cenário mais negativo. Então, você consegue você consegue, né, fazer a estratégia apostando, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas acho que fica bem fácil de entender. Apostar na queda do mercado. Sim. Você consegue entender que o mercado ele vai cair. E aí você vende a posição. Então você consegue, que a gente fala, né? Operar comprado no movimento normal, natural de mercado para cima e operar vendido na posição negativa de mercado. Você consegue ganhar também com o mercado ruim. Então é possível ganhar nas duas pontas, tá? Legal, show de bola. E aí, para você montar essa estratégia, obviamente, você tem que analisar alguns dados, números, informações e tudo mais e tal. Com tanta informação, né, hoje em dia que tem no mercado e tudo mais, como é que você faz essas análises? De onde que vem, né, esses insights e tal? Por onde que vocês estudam nesse sentido? Da onde que vem as informações? Como é que você faz suas análises para a gente poder recomendar as carteiras? Não, boa, vamos lá. Essa parte de análise é bem complexo. Tem dois jeitos que a gente acaba montando as estratégias aqui, tá? A gente sempre tenta casar o macro com o micro. O que eu quero dizer com isso? A gente tenta olhar projeções futuras, né, mais macroeconômicas, olhando juros, inflação, mercado internacional, política. A gente tenta montar um cenário e eu tento trazer isso para o micro. O micro seria, no curto prazo, se eu vejo que tem uma ação que está descontada frente, né, ao mercado, que ali existe uma possibilidade, olhando um macro mais favorável, por exemplo, aquela ação está num bom movimento de alta. Então, a gente tenta trazer algumas teses, né, olhando o macro, trazendo para o micro e montar uma tese em específico, tá? Mas como a gente faz as análises, né? Hoje, dentro da XP, a gente tem mais de 40 analistas, né, olhando as ações setoriais que eu comentei. Então, tem um time que analisa varejo, tem um time que analisa saúde, tem um time que analisa setor financeiro. Esses analistas, eles estão ali em contato constante, né, para poder enxergar balanço, projeções da empresa, se eles estão se alavancando por algum motivo, né? Se, por exemplo, o resultado de algum trimestre, eles estão vendo um movimento muito positivo, que superou a expectativa de mercado, então às vezes é um bom momento de se posicionar. Então, esse tipo de análise que eu acabei de comentar, é uma análise mais fundamentalista, onde ele vai olhar no detalhe, né, balanços, projeções futuras, próximos projetos da empresa, governança corporativa, tudo isso vai englobar, vai olhar os números efetivamente da empresa. Se é uma empresa saudável, se está alavancada no mercado, né, quais são ali, né, os propósitos daquela empresa olhando números. Tem um outro tipo de análise, tem a análise técnica, né, que é aquela análise um pouco mais especulativa, que, por exemplo, né, você comprou uma ação porque você acredita que ela está numa tendência de alta e ela fez um sinal ali de correção, mas ela vai continuar uma tendência de alta. Então, você compra uma ação por uma análise técnica, né, olhando graficamente, que ali fez, né, um padrão gráfico, que você acredita que atingiu um suporte, uma resistência. Existem diversas modalidades ali para você analisar aquele padrão gráfico. E aí você toma
uma decisão partindo desse pressuposto. Sim. O que dá para fazer? Casar as duas estratégias. Sim. Né? Você pegar a parte fundamentalista, que é muito mais a médio e longo prazo, e até mais a longo prazo, e trazer, de novo, para o micro, porque o micro ali ele te mostra que às vezes está numa possibilidade muito boa de se comprar aquele ativo, né, naquele momento específico. Então você casou o macro com o micro e trouxe as duas análises né, fundamentalista com a técnica, e você fez a tomada de decisão melhor para aquele ativo. Eu gosto também bastante de usar esse tipo de análise na hora de montar ali alguma tese ou algum portfólio de investimentos. Tá? Existem alguns outros, né, mas acho que isso aqui são as duas mais famosas. Análise técnica e análise fundamentalista. Tá? Show, muito bom. Você citou, né? A gente tem aí mais de 40 profissionais, né? Seríssimos aí, uma casa aí para a gente se apoiar para exatamente poder acompanhar o mercado e tomar decisões, né? Hoje, com as mídias sociais, né, a gente acaba dando muito poder e voz para muitas pessoas, obviamente, tudo mais e tal. Não estou falando que nem todos são sérios, né, mas assim, no final das contas, existe uma influência, obviamente, dessas pessoas no mercado também. Como é que você vê isso? Você acha que isso acaba influenciando o mercado ou não? Como é que você vê esse movimento hoje? Tá. Aqui é uma pergunta difícil, mas como eu acho que em toda profissão existem os profissionais mais sérios e os profissionais que às vezes acabam vendendo cursos, mostrando um negócio que não é a realidade, tá? Sim. Então eu vejo hoje bons profissionais como influencers dessa parte de investimentos, principalmente ali onde algum deles abrem os seus portfólios pro cliente final enxergar como que ele está realmente posicionado no mercado, né, ensinando cursos que realmente tenham algum fundamento por trás daquele curso que ele está vendendo. Isso tem, mas tem aqueles que querem vender só o curso, né? É a famosa diquinha que você acha que você vai conseguir em um influencer, num curso que você pagou, ou numa dica que você pegou com seu vizinho, né? Então, assim, eu acho que essa parte de investimentos, principalmente em renda variável, você tem que entender muito na onde você está colocando o seu dinheiro, tá? Especular mercado é muito difícil. Eu sempre falo que renda variável você não vai ficar rico da noite pro dia, tá? Quem vende isso tá errado, né? Do mesmo jeito que eu também não posso te falar que eu vou te entregar todos os anos 25% de rentabilidade. Por mais que eu sei que no médio e longo prazo eu possa conseguir sim entregar na média, né? De todos os anos que eu tiver junto com você, eu posso te entregar esse tipo de rentabilidade, mas eu não posso prometer. E a gente vê que algumas pessoas prometem rentabilidade, prometem algo fora da curva. Olha, compra aqui que eu fiz um ganho de 500, 1.000, 5.000% no movimento. Isso daí eu acho que acaba... Lógico, todo mundo quer isso, né? Eu acho que esse é o principal motivo das pessoas pagarem os cursos. Mas eu acho que tem a parte muito negativa, né? E tem a parte, lógico, super positiva que vem, com certeza, com uma bagagem de peso, com um conteúdo sério, né? Que ensina o investidor ali a se posicionar dentro dessa classe de renda variável, sim. Então, eu acho que tem uns 2 pesos, 2 medidas aqui. Mas eu acho que é você primeiro saber filtrar. Que eu sei que é difícil, que hoje, né, as mídias sociais é um bombardeio de tudo quanto é lado. Mas é saber filtrar se aquele cara realmente é sério, aquela pessoa é séria que tá te passando aquela informação, né, se ela é confiável, e aí sim eu acho que dá pra seguir alguns passos ali. Mas o bom é sempre você estar estudando, né? Não seguir só a orientação de uma pessoa. Legal. Né, com relação a isso. Você falou uma palavra que acho que é bem legal. Você falou de especulação, né? Tem muita gente que fala que no final a ação, o mercado de ações é meramente especulativo e tudo mais e tal. O que você acha disso? Muita gente fala que bolsa é jogo, né? Jogo. Vamos jogar, vamos apostar, né? O mercado não é uma aposta, o mercado não é um jogo, né? O mercado financeiro, ele são as empresas que estão ao nosso redor, né? Eu citei aqui alguns nomes, mas poxa, vamos lá de novo, Petrobras, Vale, né? Que são as empresas mais conhecidas, Itaú, Bradesco, estão todas lá dentro, né? Então assim, o mercado financeiro, né, dessa parte de ações, né, a gente está focando muito em ações, a gente pode depois entrar em alguns outros ativos aqui, mas eles estão lá para você ser sócio de uma empresa, você comprar e você se tornar sócio daquela empresa. Então, tem a parte especulativa, óbvio, né? Que muita gente
procura isso, que eu acho que é o que todo mundo gostaria, é ter o dinheiro rápido, né? Eu colocar hoje R$1.000, esses R$1.000 e transformar em 10 mil, mas é muito difícil, né? Então, se você tá olhando a renda variável só com esse olhar, não olhe, não é para isso que serve a renda variável. É para te ajudar, sim, a potencializar no médio e longo prazo os seus retornos. Com certeza absoluta, a gente consegue fazer isso via renda variável, via essa ferramenta, mas você não vai ficar rico da noite pro dia, tá? Então, essa parte de especulação, muita gente gosta, né? Eu vou especular aqui, eu vou tentar acertar a asa da mosca, né? E às vezes eu falo, pô, por que você vai acertar a asa da mosca? Você pode acertar o elefante, né? Para que tentar ganhar 40% em uma semana se você pode ganhar 3% nessa mesma semana? Poxa, né? Mas olha a diferença de rentabilidade. Mas espera aí, né? Vamos tentar ser um pouquinho mais pé no chão. Porque essa parte especulativa, muitas das vezes, ela traz um prejuízo que você não está esperando. Então, de novo, a falta de conhecimento, às vezes, eu vou fazer day trade, né? Você está fazendo uma operação alavancada muitas das vezes. Você sabe que isso pode, né, te causar futuros prejuízos, porque às vezes você não tem uma margem de segurança para poder operar aquele ativo, e aí a sua alavancagem financeira te gerou um prejuízo que você não estava esperando? Você considerou as taxas? Você considerou, né, essa margem que eu acabei de comentar? Né? Você está operando num tamanho de portfólio que a sua, sei lá, o seu salário, a sua vida financeira aguenta? Né? Então, tudo isso você tem que levar em consideração antes de você fazer uma posição ali de especulação, né? Então, é um pouquinho disso que a gente tenta passar desse lado para não cair nessa cilada, né? Eu acho que é uma cilada, sim, né? Essa parte de especulação de mercado. Dá para ganhar dinheiro? Eu não tô falando que não dá. Eu tô falando que é muito difícil. É muito difícil. Ser especulativo na renda variável, totalmente possível de ter ganhos, mas, historicamente, probabilisticamente, olhando, né? É difícil. É muito difícil. Tá? Mesmo nesse mercado, então nossa visão aqui na RV4 é sempre no longo prazo, você acha? Como é que é? Não. A gente... eu tento mostrar, né, essa visão de longo prazo. De novo, é onde a gente vai, sim, entregar uma boa rentabilidade no longo prazo. Por quê? Né? Vamos tentar trazer aqui de novo alguns exemplos. Eu compro uma ação hoje, qualquer que seja a ação, porque eu acredito que aquela ação está num bom preço, ou porque eu entendo que ela vai continuar performando, não tem nada que me preocupe, balanço redondinho, uma boa gestão, beleza, vou comprar essa ação. Compramos. Aí vem a história da pandemia, né? Que todo mundo se machucou ali, né, em 2020, que o mercado desabou. Alguém estava esperando essa pandemia? Não. No curtíssimo prazo, o que aconteceu, né? Durante 2 meses, 3 meses. Cara, a gente saiu, né, de uma posição de novo de R$10 e foi para R$5. Ou seja, você perdeu 50% de valorização, né, do seu aporte que você fez naquele ativo, né? Então, eu comprei um ativo por 10 e ele foi para 5. Cara, isso é desesperador. Significa que você vai assumir aquele prejuízo só se você vender. Se você comprou naquele momento sabendo que você iria ficar durante sei lá, alguns anos, algumas décadas que aquela ação era para sua aposentadoria, fatores de curtíssimo prazo acontecem isso e acabam machucando o investidor. Por isso, volta um pouco naquela parte especulativa, né? O especular o mercado, às vezes tem disso. Você acha que o mercado vai começar a andar e vem uma notícia pontual, às vezes do próprio Brasil ou de um cenário fora, de um conflito geopolítico, né, que você não estava esperando, e aí cai de uma maneira que você não estava esperando. E aí entra o psicológico, né, do cliente. Né? Nós, como seres humanos, a gente tem aversão à perda. Então, o que a gente faz? Não, vou liquidar isso daqui. Aí você liquidou o seu 50% de prejuízo. Poxa, mas se você comprou para o longo prazo, né? E aí, de novo, história da pandemia. O que aconteceu? O mercado caiu, retomou e continuou performando. Então, no longo prazo, o que acontece? Você continua performando porque você comprou uma ação de qualidade, você tinha ciência daquilo. Então, a hora que você vende, às vezes por questões psicológicas ou porque no curtíssimo prazo teve essa desvalorização por um movimento pontual, né? Você perdeu dinheiro. Você só vai efetivar essa perda se você vender. Você fala, não, eu não quero mais isso, infelizmente, né, o meu coração não aguentou essa perda e eu vendi. Tá? Agora,
Se você carregar por longo prazo, você sabe que aquele ativo, se ele tem qualidade, ele vai performar, ele vai voltar. Entendi. Então, o curto prazo é isso, Uhum. né? A gente consegue ganhar no curto prazo dinheiro? Consegue, Anselmo. Consegue sim, tá? E até O curto prazo nosso, Sim. no curto prazo não é uma semana, né? O curto prazo às vezes é 6 meses, Sim. 1 ano. O médio prazo, 2, 3 anos. O longo prazo, acima de 5. Sim. É isso aqui que a gente tenta falar, de curto, médio prazo. De curto, médio e longo prazo, né? Sim. Então, acho que é legal também ter essa sensibilidade de... não são dias, não Sim. são 2 semanas, né? Sim. Então, não é isso que a gente está falando. A gente fez uma operação no final do ano passado, não foi? Com o Sabesp? Como é que foi essa operação? No curto prazo? Foi curto prazo? Foi considerado? Essa pode se considerar uma curto prazo? A gente fez uma operação em Sabesp no ano passado, onde, né, uma bandeira muito forte do governador Tarcísio era a privatização de Sabesp, né, a companhia de saneamento aqui do estado de São Paulo, Sim. onde a gente participou ali de um evento com o governador e ficou claro que isso estava rodando, né? E que seria ali, realmente, ele ia defender isso para poder avançar o mais rápido possível e que poderia acontecer essa privatização em meados de 24, tá? Isso a gente está falando que foi em 23, segundo semestre de 23. Então, a gente montou uma estratégia de curto prazo. Então, foi uma estratégia baseada em 6 meses que eu tinha previsto essa estratégia. Porque, né, a gente tinha essa expectativa de que viesse a privatização e a ação mudasse de patamar. Ou seja, ela se valorizasse, porque uma privatização, historicamente, todas as ações performam quando tem um movimento desse. Sim. Tá? Então, a gente montou uma estratégia um pouco mais especulativa, mas com baita fundamento por trás. Né? A ação ela seguia muito descontada frente aos pares, ela estaria passando por uma nova gestão, né? Tá acontecendo coisas dentro da empresa que a gente enxerga que isso é positivo no médio e longo prazo, isso não reflete no momento D0, e ainda tinha mais a circunstância de um evento que era a privatização. Então a gente montou uma tese de curto prazo para entregar para os investidores e a gente acertou. Legal. Né? E aí a gente saiu em 3 meses, a gente não precisa nem levar 6 meses. Que a privatização, né, a sinalização veio ali já em meados de dezembro, né? Então a gente entrou em setembro, mais ou menos na operação de 23, em dezembro de 23 eu já desmontei a operação. Legal. Mas assim, é uma operação que não tem todos os dias, não acontece o tempo inteiro. Foi uma especulação, mas com baita racional por trás, porque a gente estava entendendo o que estava acontecendo por trás da empresa. Né? Agora, essa informação era uma informação aberta, né, Matheus? Tal. Existe o tal daquela diquinha ali, né? Que muitas vezes o pessoal chama de, como é que é? Insider information e tal. É uma informação ilegal no mercado, não é? Que são informações privilegiadas e tudo mais e tal. O que acontece nesse meio e tudo mais e tal, quando me fala um pouco sobre isso, né? Essas informações, isso acontece mesmo nesse meio e tudo mais e tal, como é que é? E se, nesse sentido, né, uma informação dessa chega até uma pessoa, o que ela deveria fazer? Tá, vamos lá, né? O que a gente fala de um insider ali, né, que você tem informação privilegiada, é quando você, por exemplo, está num cargo de altíssimo nível dentro de uma empresa, de uma companhia, ou você está até mesmo na parte, sei lá, Banco Central, você é um senador, você é um diretor, né, financeiro de alguma empresa, aí já pegando tanto a parte estatal quanto a parte, né, de mercado privado, você tem um cargo relevante que você sabe o que está acontecendo, né? Dentro da empresa, dentro do cenário mais macro, né? Então, é vedado, né? Existem os órgãos reguladores da parte de mercado financeiro, que se você, né, como entidade ali, né? Por exemplo, eu sou, né, o Roberto Campos Neto, eu sou presidente do Banco Central, eu sei o que está acontecendo na economia, né? Então, ele não pode ficar operando no mercado, porque ele sabe de muita coisa que as demais pessoas não sabem. Tá? A mesma coisa, pensa que você é um diretor financeiro de uma multinacional muito grande. Então, você sabe como que vai ser o próximo balanço. Você pode operar essa informação? Sendo que nenhuma outra pessoa tem esse tipo de informação? Você não pode. Então,
é vedado, né? Existem ali as regras de compliance que você não pode operar determinados ativos por um determinado tempo porque você está exercendo um cargo de confiança, né? Um cargo de alto nível, e isso é barrado. E se isso acontecer, a penalidade é muito grande, é multa altíssima, é bem fora da curva. Legal. Então é vedado você operar com esse tipo de informação. Isso que eu comentei de Sabesp, isso estava em todos os jornais, né? Era uma pauta que ele defendeu, né, muito forte quando ele se candidatou ao governo do estado de São Paulo. Então, assim, a gente sabia que isso poderia acontecer realmente. Então, eu só uni o útil ao agradável. Né? Eu fui pegando informações do mercado, né? Ele veio a público, ele estava falando, estava acontecendo. Então, eu falei, poxa, aqui existe uma possibilidade disso realmente sair e destravar valor. Então a gente fez, né? Mas ele não me ligou e falou, olha, né? Tô com uma informação aqui, não, né? E a gente, mesmo se a gente tem um tipo de informação dessa, a gente não pode operar o mercado. Tá? Não, legal. Isso já aconteceu no passado, né? No caso do Wesley Day, né? Que teve uma puta movimentação ali com relação a isso. Infelizmente, né? Eles foram penalizados por conta desse movimento pontual, que eles operaram o câmbio e tudo mais na época e tal. Teve umas coisas a mais lá, mas você não pode fazer isso, né? Legal. Matheus, pra gente ir pros nossos finalmente aí, né? Como é que você vê aí as perspectivas para esse ano, né? Em relação à renda variável e tal, com taxa de juros caindo, como é que você vê esse mercado pra gente hoje? Vamos lá. A nossa visão ela é sempre muito construtiva para renda variável. Que nem eu falei, o curto prazo ele é muito desafiador para saber para onde que vai. Se eu soubesse, né, essa é sempre uma pergunta de $1 milhão, né? Matheus, para onde vai o mercado? Poxa, se eu soubesse, né, a gente ia ganhar rios e rios de dinheiro, né? Mas a gente olhando historicamente, né, juros cai, bolsa sobe. Então, ativos de risco performam. Com juros caindo, ativos de risco têm uma melhor performance. Historicamente, isso sempre aconteceu. Um outro dado também é assim, quando você está cortando juros, e o nosso juros ele começou a ser cortado no segundo semestre de 23, ele demora um tempo para bater efetivamente na economia. Então, isso leva ali um prazo de 6, 9, 12 meses, depende de como está a economia. Então, a gente tem, primeiro, esse ponto bastante relevante, que pode continuar o corte de juros. Hoje a gente tem um juros em 10,75, existe uma expectativa de continuar caindo juros, a gente não sabe até quando vai e nem até onde vai, a gente não sabe se vai chegar em 10, 9, 8, a gente não sabe essa resposta, mas a gente tem essa visão muito construtiva, que a hora que vier realmente, né, bater na economia real que a gente fala, esses juros, uma melhora da performance das empresas com relação a isso, esse destravamento de valor, né, uma volta de fluxo de capital estrangeiro para o Brasil, que houve uma fuga, né, agora no começo de 24, muito por conta de todo o cenário, que ainda segue inflação bastante pressionada lá nos Estados Unidos, possivelmente, né, os juros que estava previsto, alguns cortes, a gente já não tem mais essa expectativa agora em 24, lógico que tudo pode mudar, né? Então acabou, parece que retardando esse movimento para a renda variável. Significa que ela não vai performar? Não, pode ser que ela ande um movimento mais lateral, sem uma definição de queda ou de subida, para um movimento mais alongado, até com uma possível mais correção, que às vezes o mercado ele estressa muito, né? O mercado, sim, ele é muito binário, né? Uma notícia muito positiva, o mercado explode. Uma notícia um pouco negativa, o mercado, nossa, desaba. Então, assim, eu acho que tem uma perspectiva muito positiva, tá? Porque existem ativos descontados no mercado, ativos com muito valor, muita qualidade, que ainda não estão bem precificados. Então, eu acho que ter renda variável nesse momento é um bom momento para entrar em renda variável. A gente está sempre de pé trocado, tá, Anselmo? Quando a bolsa sobe, você vai lá e compra quando ela subiu. Aí você fala, comprei a bolsa. Aí a bolsa cai. Você fala, na minha vez? Não, você tem que comprar quando a bolsa ela tá em baixa. Lógico, com bons ativos. É aquilo que eu tô falando desde o começo aqui, né? De você entender o porquê que você está se posicionando naquele ativo. Aquele ativo tem que ter bastante qualidade e você se posicionar para o médio e longo prazo, né? Dá até para fazer as especulações e tudo? Até dá, mas não é esse o racional que a gente monta, né, de portfólio para o investidor. Então, existe uma expectativa positiva para o médio e longo prazo para ativos de risco, porque a gente acha que ainda não andou o quanto que tinha que andar, tá? Legal, show de bola. Tá bom. Uma mensagem final aí pro pessoal? A mensagem final é que, né, ativos de risco,
eles têm que compor a sua carteira de investimentos. Infelizmente, às vezes tem ali meses negativos que vão trazer essa performance negativa de caiu 2, caiu 3, né? Menos 4%. Infelizmente acontece, mas o médio e longo prazo ele vai fazer a diferença na sua conta. Né? Principalmente se você tem bons ativos, bons pagadores de dividendos. Poxa, você recebe o dividendo, você ganha na valorização de capital, né? Você consegue extrair valor do mercado no médio e longo prazo, com certeza, com renda variável. Isso na parte de ações, de fundos imobiliários. Então, eu acho que é um ativo que faz parte, tem que fazer parte do seu portfólio. Tá? Não, com certeza. E realmente, acho que estando bem assessorado, né? Acho que você falou, tendo o perfil certo, né? Na proporção certa, cara, isso realmente ajuda muito na rentabilidade final do cliente, né? Então, cara, vocês que estão assistindo e tal, fala, cara, conversa com a gente, entende, né? No detalhe e tal, que tenho certeza que isso vai fazer diferença, né? E outra, a gente tá aqui para isso, né? Exato. É para ajudar vocês, vocês buscarem um profissional que consigam auxiliá-los nessa busca por bons ativos. Perfeito. O porquê que eu tenho que comprar o ativo daquele setor, por que eu tenho que comprar o A e não o B. Então isso aqui, a gente está aqui para fazer isso para vocês, né? A gente ajudar vocês nessa caminhada, né? E passar um pouquinho de conhecimento, né? Eu acho que é bem bacana essa parte de renda variável, porque é muito dinâmico, né? Legal, é isso aí. Pessoal, se vocês gostaram aí desse episódio, compartilha aí com a gente. A gente quer cada vez mais trazer exatamente esses conceitos para ir desmistificando. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. A gente promete trazer o Matheus mais vezes para ir falando cada vez mais sobre esses assuntos. Matheus, obrigado aí. Até uma próxima. Valeu, pessoal.